Você confere agora uma entrevista com José Mário Schreiner. Ele é o presidente da Federação da Agropecuária do Estado de Goiás. Nós estamos ao lado do presidente da Federação da Agropecuária do Estado de Goiás, FAEG, o José Mário Schreiner. E vamos conversar um pouquinho sobre essa movimentação toda que vem acontecendo e o que isso reflete no agronegócio. José Mário, bom dia. Para nós falarmos aí essa movimentação que a gente tem visto, que hoje no Brasil anoitece de um jeito, amanhece de outro. É muito mando e desmando. Isso está refletindo diretamente no agronegócio? Bom dia a todos os nossos telespectadores. É claro que o setor agropecuário, o agronegócio, ele não é uma ilha e ele ressente todas essas mudanças, esses cenários econômicos e políticos que ocorrem no nosso país. Eu tenho uma comigo, que o Brasil é muito forte, o Brasil é uma potência, senão ele já teria sucumbido a tudo que nós estamos assistindo nos últimos tempos aqui no nosso país, na nossa pátria. E é claro que nós temos que continuar confiantes, acreditando nas pessoas, acreditando na população brasileira de uma forma geral, tirando aí uma minoria absoluta que apronta todas essas confusões e isso que nós temos assistido. Mas sem dúvida nenhuma, nós temos que continuar com a crença, principalmente o setor agropecuário, que de uma forma ou outra ele tem sustentado toda a economia, tem sustentado os empregos e, acima de tudo, proporcionou no primeiro trimestre de 2017 a saída do Brasil da recessão. O setor cresceu 13,4%, o que representou crescimento de 1% no PIB do Brasil. Então é um setor extremamente importante. Agora, é claro que, como nós sempre dizíamos já em 2008, quando alguns falavam que era uma marolinha, depois de toda essa crise política, que o setor não é uma ilha de prosperidade, ele não é uma ilha imune a tudo o que acontece. Basta nós vermos o que vem ocorrendo no início desse ano para cá. Pegamos uma operação carne fraca, pegamos uma questão do JBS, pegamos agora o embargo da carne americana ao Brasil, agora essa última delação onde disse que 200 fiscais agropecuários recebiam mensalinho, tanto que a própria União Europeia já está reagindo a esse fato. Então, portanto, é um setor que, apesar de tudo que ele tem proporcionado, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o seu dinamismo, ele tem sofrido muito com tudo que vem ocorrendo em nosso país. É um setor extremamente forte, dinâmico, mas ressente muito. A pecuária de corte, os grãos, o leite, agora a gente começa já a observar sinais extremamente negativos. Por isso que é um momento onde nós temos que ter muita cautela, muita união, mas acima de tudo sabermos o que deveremos e o que queremos buscar para solucionar grande parte desses problemas. Pecuária. Nós sabemos que todos os setores estão enfrentando dificuldades, mas vamos falar um pouquinho mais da pecuária. A gente vê o produtor na sua luta constante, arroba em baixa e cada vez mais em baixa. Então está difícil para a cria, recria, para a produção de carnes, os embargos, as retaliações que vem sofrendo e tem aquele crescimento lá na geração de empregos. Como fazer para que a sociedade enxergue que o produtor está enfrentando tudo isso e que o produtor não está nadando no mar de rosas porque continua crescendo? Olha, esse talvez seja o grande equívoco que se comete quando a gente faz uma leitura de um cenário. Apesar de todos esses fatos positivos na balança comercial, superávit, no crescimento do PIB do setor, geração de emprego e renda, vem-se um grande questionamento. A agropecuária vai muito bem, obrigado, isso é bom para o país, bom para a população brasileira. Mas vem a pergunta, e o produtor rural? Como que está o produtor rural? E aí nós temos que nos arremeter a tudo que acontece dentro de muitas vezes de situações que a população não consegue enxergar e não é obrigada a enxergar. Por exemplo, o modelo de política agrícola no Brasil, que é extremamente cruel. Hoje nós temos apenas o modelo de crédito rural. E é esse crédito, vou te interromper aqui, que às vezes as pessoas acham que o governo está dando dinheiro para o produtor. Outro grande equívoco. As pessoas anunciam... Se o produtor trocar a caminhonete, então? Anuncia-se o Plano Safra, 200 bilhões para financiar a agricultura empresarial, a agricultura familiar, 30 bilhões. E as pessoas imaginam que você vai lá no banco, pega o dinheiro e vai embora, nunca mais dá satisfação. Então, portanto, não se imagina que hoje nós temos uma inflação
aí beirando os 3% ao ano, 4% ao ano, e nós temos juros reais de 8,5%. São juros reais de 5% ao ano, que é juros de agiota. E as pessoas também não conhecem esse sistema nos países desenvolvidos. Não conhecem nos outros países, como você muito bem colocou. E qual é a grande questão hoje que a gente tem que começar? Já estamos discutindo isso em Brasília, em outros cenários, mas nós temos que mudar esse sistema. Nós temos a nossa política agrícola, ela vem de 1965, então, portanto, muitas coisas mudaram, muitas coisas se modernizaram, muita coisa já se dinamizou. Então você tem uma única alicerce, uma única âncora na política agrícola, que é o crédito. Agora, esse crédito, ele protege sim a produção. É um negócio interessante isso. Por quê? Se o produtor pega um recurso no banco, ele plantou a sua lavoura, ele criou seu gado, se correu tudo bem, ele pagou o banco, está resolvido, ele não deve nada. Agora, se não correu bem e ele tiver problemas, ele ficar inadimplente, se ele não colheu, se ele perdeu com a praga, com a doença, se ele perdeu com o clima, com a seca, ele não vai conseguir quitar o banco. O que vai perde com a seca e perde com a chuva, né? Perde com a chuva e com a seca. É uma indústria a céu aberto. O que vai acontecer com esse produtor? Ele não vai conseguir quitar a sua dívida. Nós não temos um seguro adequado no Brasil. Temos que desenvolver esse modelo, né? E agora parece-me que a área econômica começou a entender a importância disso, o Ministério da Fazenda. Ele simplesmente vai sair da atividade. Agora vem a grande pergunta. A área que ele plantava, ela vai ficar sem plantar? Ou alguém vai entrar no lugar desse produtor e vai produzir? Então, portanto, o modelo que nós temos hoje, ele é um modelo que ele protege a produção agropecuária, mas ele não protege o produtor. E nós temos que buscar um mecanismo misto de proteger a produção e também o produtor rural. Como seguro rural, mercado futuro, mercado a termo, nós acharmos uma medida adequada para que isso possa chegar. Tem um outro ponto muito mais grave que esse. Apenas 37% da produção brasileira ela tem acesso ao crédito, ela é financiada com o crédito rural, que é aquele crédito oficial que a gente fala. E os outros 63%? Eles estão totalmente fora de qualquer política pública. Então, portanto, esse ano mesmo, o governo federal deve usar aí em torno de 11 bilhões de reais para equalizar as taxas de juros, da Selic para aquilo que os bancos emprestam, da taxa Selic para os 8,5%, 7,5%, 5,5% que o banco empresta. São 11 bilhões de reais. Só que apenas 37% dos produtores têm acesso a esse crédito. E os outros 63% estão totalmente jogados ao tempo, estão totalmente fora desse processo. Então é um modelo injusto, um modelo cruel e que nós temos que de toda forma buscar resolver. Já tivemos algumas conversas interessantes em Brasília. Como eu disse, já o Ministério da Fazenda já está bem mais sensível a essas questões do seguro, do mercado futuro, de bolsas para mitigar esse risco. Já conversamos também o Banco Central, nós temos dialogado com o Tesouro Nacional, com as várias áreas, com o Ministério da Agricultura, para que a gente possa, claro que não num passe de mágica, mas nós imaginarmos que daqui 5, 6 anos nós possamos migrar para um modelo transitório, protegendo a produção e protegendo os produtores rurais do nosso país. Nós mesmos conhecemos a história de quantos produtores que deram o seu suor, que deram o suor de sangue, que trabalharam e que de repente tiveram um problema na sua atividade e simplesmente foram execrados, simplesmente foram jogados fora. Mas a área ou a produção continua sendo produzida por outros. Então, portanto, é um modelo muito injusto que nós temos que corrigir urgentemente no nosso país.